Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Lipedema. Essa palavra resume uma condição descrita pela primeira vez na comunidade médica em 1940. Dois médicos norte-americanos batizaram o que por muitos anos ficou conhecido como Síndrome de Allen-Heinz. Hoje, o acúmulo anormal de gordura em glúteos e pernas, com sensação de inchaço e dores, é conhecido por lipedema. Apesar dos avanços, é uma situação que pode ser facilmente confundida com obesidade. Mas como é que a gente faz essa diferenciação? O que causa o lipedema e tem como prevenir? Quais são os tratamentos disponíveis atualmente? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora e treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes, é um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente falar sobre um assunto que acho que as pessoas têm muito cuidado, fica sempre com dedos para falar porque não sabe exatamente. Eu acho que mais uma vez, né, Bruna, a gente traz aqui no programa um especialista que sabe tudo sobre esse assunto, para a gente aprender a diagnosticar as coisas e na causa dos problemas, porque fica tudo muito mais fácil quando a gente parte desse princípio, quando está bem orientado, né? Com certeza, e quem vai nos ajudar a tirar todas essas dúvidas é o doutor Fábio Kamamoto, que é diretor do Instituto Lipedema Brasil. Doutor, seja bem-vindo ao programa. Eu que agradeço, Bruna, pela oportunidade para poder falar com os seus ouvintes, do qual eu também me incluo. Eu sou fã de vocês e para mim é uma honra dupla estar com vocês hoje falando de um assunto que eu gosto tanto. Que legal, a audiência é qualificadíssima. Doutor, seguinte, eu dei uma definição geral aqui, né, do lipedema, mas eu te peço, por favor, para explicar melhor o que é o lipedema e também tentar descrever para o nosso ouvinte, para a gente visualizar, né, como é que fica essa condição no corpo da pessoa. Bruna, o lipedema é uma condição muito mais comum do que a gente imagina em princípio. A estimativa é que 10% das mulheres do mundo têm o lipedema, ou seja, perto de 10 milhões de brasileiras vão se identificar com o que a gente está conversando hoje aqui. Então ele é um quadro que é genético, ou seja, existe uma história na família, entre aspas, tá? De mulheres com a cintura fina e pernas grossas. Esse quadro, ele vai se agravando a partir da adolescência, então ele depende de hormônios femininos, né, que é o estrógeno, e a partir do momento que a menina começa a ter vida hormonal, ou seja, a partir da primeira menstruação, ele vai gerando aumento de gordura nas pernas, joelhos, coxa e braços. Essa gordura, ela vai tendo crises de inflamação, então essas mulheres percebem dor, peso nas pernas, ficam roxas com facilidade nesta região do corpo. E tem uma coisa que a gente chama de gatilho, Bruna, que são as mudanças hormonais. Por exemplo, uso de anticoncepcional, gestações, menopausa. Cada vez que esse hormônio feminino sobe ou desce, né, que são essas situações, o quadro piora. Então, é uma doença exclusiva de mulheres, né, e que depende de hormônio feminino para se desenvolver. Doutor, e necessariamente você falou dos gatilhos, né? Então não obrigatoriamente na adolescência começa. Uma mulher, por exemplo, que passou por uma adolescência, entrou aí na fase adulta e lá pelos seus 22, 25 anos começa a tomar anticoncepcional ou vira mãe ou tem esse gatilho, por exemplo, ou tomar hormônio ou de ter uma variação por tá gestando, aí ela pode desenvolver isso, não necessariamente vem na adolescência. Exatamente, assim, não é uma coisa que obrigatoriamente tem que começar na adolescência, sabe, Camila? Mas, assim, muitas mulheres conseguem fazer essa relação entre variação hormonal e lipedema. Acho que essa é uma das coisas que ajuda a gente a pensar, dentre outras características que a gente pode bater um papo mais aprofundado daqui a pouquinho, mas sim, nem toda menina com lipedema começa o quadro aos 12. Muitas sim, mas não obrigatoriamente. E qual que é a diferença de ganhar peso e engordar, né? Porque eu acho que nessa fase, sempre, tanto gestando como tomando hormônio anticoncepcional e como também entrando na adolescência, o corpo vai mudando, o corpo muda, cresce, né? O quadril. Como que a gente consegue diagnosticar? Qual que é a diferença disso? Excelente pergunta, Camila, porque assim, qual que é a diferença entre obesidade e lipedema?
As duas são caracterizadas por acúmulo de gordura. Mas uma pessoa que é obesa, e você que é atleta sabe melhor que ninguém, consegue eliminar essa gordura através de atividade física, através de uma alimentação correta. A gordura do lipedema, como ela se desenvolve a partir da presença de hormônios, mesmo em mulheres que treinam, e a gente vai ter alguns depoimentos no programa hoje, né? Mulheres que são muito magras, essa gordura continua aumentando. Ou mesmo quando ela sofre uma grande perda de peso, elas referem que a gordura do abdômen reduz, que a gordura do rosto diminuiu, mas que essa gordura das pernas continua ali presente. No seio elas percebem, a gente percebe muito quando emagrece, né? E não é um lugar, por exemplo, comum de o lipedema não tá ali, é isso? Tá ali, sempre nos membros, sabe, Camila? Então da cintura para baixo ou nos membros superiores, né? Outra diferença fundamental é que a gente pode estar um pouquinho mais pesado ou menos pesado, mas assim, gordura de obesidade não dói. E ela também não fica roxa com facilidade, né? A gente, quando engorda, fala assim, tudo bem, eu engordei um pouco, mas não é que você começa a ficar roxa. E aí, para vocês que mexem muito com saúde, começam a comprometer outros tecidos, que esse é o grave, ou seja, a pele começa a ficar com deformidade. Mais para frente, alteração das veias, varizes, alteração ortopédica, Camila. Você ainda imagina que o joelho começa a mudar de formato, então ele começa a dobrar para dentro, parece um X, a gente chama isso de genovalgo. E aí a pisada começa a dobrar para dentro também, então ela muda a pisada. Aí ela começa a lesar o joelho, então ela começa a ter lesão de joelho, torções, desgaste do ossinho do joelho, que chama patela, então ela tem condromalácia, que é o nome que a gente usa quando o joelho está desgastado. E mais para frente até lesão do sistema linfático. Se isso não é doença, concorda? Claro. E aí, quando a gente fala assim, você está obesa, é falta de exercício. Se você comesse direito, você não estava assim. A gente culpabiliza uma pessoa que não tem culpa nenhuma, porque mesmo fazendo muito exercício, a gente vai escutar os depoimentos daqui a pouco, ela não tem a resposta. E aí sabe o que acontece? Bate o desespero. Ela diz assim, não, meu Deus, está acontecendo alguma coisa com o meu corpo, não é possível, eu estou tentando melhorar e não consigo. E aí é muito comum a associação com problemas psiquiátricos. A anorexia, que é quando a pessoa para de comer, bulimia, que é quando ela enfia o dedo na garganta para tentar emagrecer na perna, ou o outro oposto, compulsão alimentar, né? Então, assim, a pessoa fala, quer saber? Então, eu vou largar a mão. Não tem jeito, né? Não tem jeito, que se dane. Já que não melhora mesmo. E aí ela entra em compulsão alimentar. Então, até falando isso da Yasmin Brunet, né? Porque como ela está numa situação de muito estresse, fora da rotina dela, que ela está tendo crise de compulsão alimentar, a mãe dela falou na imprensa recentemente sobre quadro de lipedema nela, né? E a compulsão alimentar que ela está tendo lá dentro. É muito habitual a gente ver essa associação. Então, tem um distúrbio psiquiátrico associado a todo esse distúrbio físico que a gente estava discutindo. E que no fundo, né, doutor, se a gente for ver, né, Bruna, a gente fala muito aqui, as pessoas aí acabam não indo no médico certo, não descobre a causa. Aí fica tentando as receitas do vizinho, de alguém que disse, esse problema é o que você comeu, é o período do mês, é porque você está muito estressada, e aí junta, e você não está treinando direito. Então a gente tem que ir na causa sempre, né? E você falou uma coisa muito importante, porque nesse caso específico não existe um especialista focado em lipedema ainda, né? Apesar do que a Bruna falou de ser uma descrição de 1940, ainda hoje a gente não tem uma especialidade médica que diz, olha, este médico é o que entende de lipedema. E por isso é tão importante isso que você está fazendo hoje, até para a gente conversar com os colegas médicos e chamar a atenção deles que tem uma situação enorme que não está sendo vista, né? Então, a importância da gente conscientizar não só as portadoras de lipedema, quanto os profissionais de saúde para que entendam mais de lipedema e passem a cuidar dessas mulheres, sabe? Acolhê-las, né, Camila? E tratá-las. Lipedema é o assunto de hoje do Band News em Forma. O nosso convidado é o Dr. Fábio Kamamoto, diretor do Instituto Lipedema Brasil. Doutor, a questão genética tem um papel importante, né, no diagnóstico do lipedema? Super, Bruna, porque assim, isso ainda está em estudo, eles estão tentando mapear os genes que são responsáveis por essa doença, mas é muito comum a gente escutar aqui na clínica, as pacientes assim, ixi, todo mundo na minha família é assim, cintura fina, perna grossa, todo mundo reclama de dor, e uma coisa que as aflige muito é que é o que a gente diz que o lipedema é uma doença, como você acabou de falar, genética, só que progressiva, porque como depende de hormônio, quanto mais anos passa, pior fica. E elas dizem assim, doutor, meu medo é virar que nem minha avó.
que já está de cadeira de roda, que já teve que operar os joelhos, que está com a mobilidade comprometida, com muita deformidade. Então, elas dizem assim, como é da minha família, né, ou seja, é genético, que é isso que você acabou de me perguntar, eu não quero chegar lá. E o que eu posso fazer para não avançar meu quadro, para ficar no estado da minha avó aos 80 anos, sabe? O lipedema, então, é uma doença que é caracterizada pelo acúmulo de gordura, que pode acontecer no braço, no antebraço, na coxa, joelhos e pernas. Mas, se você reparar, ele não acontece tipicamente no tronco, no abdômen. E qual é a diferença, doutor, do lipedema para o linfedema? Isso. Olha só como tem várias confusões, né? Assim, perna grossa quer dizer o quê? Quer dizer que ela tem a retenção de líquido? Quer dizer que ela é obesa? A gente acabou de falar no primeiro bloco que não é obesidade. Mas não é retenção de água? Olha, existe sim uma doença que chama linfedema, ou seja, uma retenção de água. Mas o linfedema responde quando a pessoa dorme com a perna mais alta, quando ela usa meia elástica, quando ela faz uma drenagem linfática, a gente consegue tirar a água que está livre nos tecidos. Isso chama problema de retenção de líquido, linfedema. Só que o lipedema, ele é uma inflamação das células de gordura. Então, mesmo que ela use uma meia apertada, mesmo que ela ponha a perna para cima, ela não vai ficar mais magra, concorda? Estou fazendo uma analogia um pouco pobre, mas assim, por que essa mulher com lipedema usa a meia e não melhora? Por isso, porque a questão principal está dentro da célula de gordura. Agora, imagina usar uma meia apertada todos os dias da vida no país quente que nem o Brasil, né? Então, em princípio, essa confusão que você acabou de me apontar e que é frequente, só é um desserviço, né, Bruna? Porque a gente vai pôr a pessoa numa rotina de perna para cima e meia para sempre, sem nenhum benefício. Pernas inchadas, doloridas e até com hematomas podem indicar o diagnóstico de lipedema. O Band News Informa está conversando sobre esse assunto com o Dr. Fábio Kamamoto, que é diretor do Instituto Lipedema Brasil. Antes de a gente continuar essa entrevista, a gente vai ouvir agora o depoimento de uma paciente da ONG Movimento Lipedema, que é ligada ao Instituto do Dr. Fábio. O meu nome é Tamires, eu sou a primeira paciente da ONG Movimento Lipedema a ter o tratamento clínico e cirúrgico doado por eles. Foram retirados 16 quilos de lipedema. Eu passei por um processo de depressão, de obesidade, onde eu cheguei a 212 quilos. Nesse processo, depois que eu comecei a minha terapia, comecei a me cuidar, eu emagreci 72 quilos. Mas mesmo depois de ter eliminado tanto peso, as minhas pernas, o meu quadril, eles não conseguiram acompanhar esse emagrecimento, porque realmente era uma questão de lipedema. E eu precisava, né, como o meu lipedema avançou muito, eu precisava dessa cirurgia, que infelizmente a gente sabe que o SUS, hoje ele ainda não disponibiliza, né, acesso ao tratamento, nem clínico nem cirúrgico, mas graças a Deus eu fui muito abençoada. A ONG Movimento Lipedema me chamou para poder participar desse primeiro projeto e eu tô aqui vivendo o meu sonho. Eu tô vivendo coisas que eu não vivi, me reencontrando, reconstruindo o meu corpo e vivendo, né, sensações que há anos eu não conseguia mais. Doutor, quais são os casos de indicação cirúrgica para tratar o lipedema, como foi o caso da Tamires, que tinha ali um quadro não só do lipedema, mas também de obesidade? Isso, Bruna. Então, excelente pergunta. Eu vejo duas situações que são os dois polos da doença para as pessoas terem benefício da cirurgia. Para quem tiver curiosidade, até na rádio aqui é difícil às vezes a gente ver a imagem, né? Mas assim, quem quiser ver o que a Tamires estava relatando aí, eu vou passar o Instagram, tá? Que é o @Tamires, é TAMIRIS.DESA. Mas ela tem o que a gente chama de um estágio avançado de lipedema, ou seja, ela tem um comprometimento de pele, comprometimento da gordura e dos joelhos e do linfático. Ela tem um estágio 4. Aí, Bruna, num caso como esse, a cirurgia é quase um resgate para que essa pessoa possa andar, para que essa pessoa volte a ter uma vida normal, né? Ela relata pra gente assim, agora eu caibo numa cadeira, agora eu consigo caber dentro de uma cama de hospital que a gente fecha a grade. Então, é quase assim, para ter uma vida, uma mobilidade. Mas tem um outro extremo, que acho que aí às vezes a Camila até conviveu mais, que são pessoas que têm uma rotina super saudável, mais atlética, que comem direitinho, mas que dizem assim, puxa, mesmo com muito, muito esforço, eu não tenho a resposta que eu gostaria, não sei o que acontece na minha perna, que também, assim, apesar da minha disciplina, a coisa não acontece. E depois a gente vai ter até um depoimento, né, de uma outra paciente que conta um pouco essa história. Então, esse é outro extremo, a pessoa que já está numa rotina saudável, que já treina, que já está, digamos assim, otimizada, e ao mesmo tempo não está feliz, tem dor,
tem uma desproporção no corpo e que também se beneficia no procedimento. Então são dois extremos, sabe? O tipo 1 ou o tipo 4 já. Doutora, agora me explica uma coisa, a lipoaspiração na perna e fazer uma cirurgia de lipedema tem diferença? Boa, Camila. Assim, a cirurgia de lipedema, ela vai tratar tanto a gordura doente, porque a gente está discutindo uma gordura que inflama, que gera deformidade, e também a flacidez de pele que ela provoca, né? Então, a diferença de uma lipoaspiração, entre aspas, comum para a cirurgia de lipedema é que primeiro ela é feita circunferencial, ou seja, 360 graus. A gente tem que tratar a parte da frente, do meio, de trás e da lateral da coxa, ou das pernas, ou dos braços. Coisa que habitualmente não se faz numa cirurgia estética. A gente também tem que enfrentar muito mais flacidez de pele que o normal, né? Assim, então, a gente sempre tem que associar máquinas que ajudam a encolher a pele e muitas vezes até remoções cirúrgicas de pele, que é o caso dessa moça que a gente acabou de escutar, que é a Tamires. Então, sim, não deixa de ser uma remoção de gordura, e toda remoção de gordura chama a lipoaspiração, sabe, Camila? Mas ela é feita de uma maneira diferente, de uma maneira mais 360 graus e com muito mais remoção de pele que o habitual. Vou aproveitar que a gente está falando sobre cirurgia e abrir espaço para mais um relato de uma das pacientes do Dr. Fábio. Oi, gente, aqui é a Amanda Desjardins. E desde a minha adolescência eu sempre notava que havia algo de errado com as minhas pernas, né? Eu sentia muitas dores, uma queimação, ela estava sempre cheia de hematomas. Eu até cheguei em alguns médicos, mas eles diziam que eu não tinha nada. Mas lá dentro eu sempre soube que tinha. Eu sofri muito bullying por conta das minhas pernas, né? As pessoas diziam que eram feias, que parecia que não tinha divisão, ou que parecia que eu tinha elefantíase. E isso me deixou muito frustrada e me gerou vários gatilhos. Cheguei a fazer dietas absurdas, onde eu mal comia, eu cheguei a passar fome e as minhas pernas não emagreciam. Mas, finalmente, em 2022, eu fui diagnosticada com lipedema pelo Dr. Fábio Kamamoto e Dr. Vitor Gornati. E eu já estava, sem saber que eu tinha lipedema, fazendo tratamento conservador, né? Eu já ia para academia todos os dias, só mais de 3 anos. E eu tinha uma alimentação anti-inflamatória. Então, isso ajudou muito a manter sob o controle, né? Mas, no meu caso, ele não tinha muito mais o que fazer, porque, como o Dr. Fábio fala, toda a lição de casa já fazia. Então a gente optou pela cirurgia e agora fez 1 ano que eu operei, então assim, a minha vida é outra, eu não tenho mais dores, não tenho mais aquela sensação de peso, não tenho hematomas, eu consigo ficar em pé por horas sem ter dor, sem ter que ficar sentando e eu também me olho muito mais feliz no espelho, né? A minha qualidade de vida é outra, então eu só tenho a agradecer e saber que eu tenho que conviver com lipedema, mas que é possível a gente ter uma vida muito boa. Ela conta no áudio, doutor, que ela frequentava com regularidade a academia, né? E algo que a gente já falou aqui. Por que então, no caso do lipedema, o exercício físico não é sempre suficiente para reduzir o efeito dessa doença? E já queria emendar em outra pergunta. É comum a pessoa voltar a ter o acúmulo de gordura mesmo depois de passar pela cirurgia? Olha, na verdade assim, esse acúmulo de gordura do lipedema, ele é diferente da obesidade, né, como a gente discutiu. Por isso que ele não responde tão bem à atividade física e à diminuição de ingesta calórica. Porque mesmo treinando direitinho e comendo pouco, essas células estão crescendo em função muito mais do hormônio do que dos maus hábitos, entre aspas, né? Então, mais uma diferença fundamental entre obesidade e lipedema. Só que isso que você acabou de perguntar, a boa notícia é que uma vez que essas células de gordura são removidas através da cirurgia, as células que restam ali naquele tecido não se multiplicam mais e não repõem o que a gente retirou. Ou seja, uma vez que você tira aquelas células, o resultado naquele membro, né, se é a perna, a coxa, continua magra, mesmo que passem vários anos. Tem estudos de segmento de 8 anos de pós-operatório e a perna continua ali sem dor, fininha e mais leve. O que pode acontecer se ela engordar, e por isso também é importante a educação da paciente no pós-operatório, é que ela vai juntar gordura em outra parte do corpo, na mama, no abdômen, no rosto. Só que essa gordura aí sim tem muito mais resposta em relação a voltar a comer direitinho, fazer atividade física. Aí esse tipo de gordura abdominal responde à atividade física. O pós-operatório é tranquilo? Olha, toda cirurgia tem um pós-operatório, né? E aí seria mentira dizer assim, tranquilo. Claro que é um pós-operatório tolerável e que a pessoa que se dispõe a fazer um procedimento tem que estar preparada também para o que está por vir, né? Então existe inchaço, a gente pede para ela usar o que chama de compressão, então a gente usa meias que aperta ali para não inchar muito. Ela também tem que tomar uma série de medicações. Mas o benefício
é muito bem documentado, sabe, Bruna, no pós-operatório, assim, só para você ter um parâmetro. 86% delas dizem que a qualidade de vida melhorou, que elas têm uma vida social melhor, que elas colocam bota, que elas podem ir para a praia. 96% delas dizem que a mobilidade melhorou, que elas conseguem andar, que elas conseguem ficar em pé, que elas enfrentam uma viagem e no destino delas elas não estão com a perna tão inchada. 100% delas experimentam redução de dor, redução de volume na perna. Então é óbvio que nenhuma cirurgia é feita de uma maneira leviana, banal, a gente não opera à toa. É óbvio que qualquer cirurgia tem uma recuperação, mas o principal é assim, quem tem muito desconforto na perna e limitação física, vai experimentar um benefício no pós-operatório, que é o papel dessa cirurgia, né? Devolver a função dessa perna. E aí ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor. O Band News Informa está no ar, a gente está recebendo o Dr. Fábio Kamamoto, diretor do Instituto Lipedema Brasil, para tirar dúvidas justamente sobre lipedema. Camila Hirsch, com você. Doutor Fábio, você falou de nível, né? Nível 4, acho que dos depoimentos aí no bloco anterior. Como é que é esse nível de lipedema e o que não é cirúrgico? Qual o nível que chega a ser cirúrgico e se não é cirúrgico, como que pode amenizar ou tratar essa doença? Excelente pergunta. É assim, Camila, a gente divide em 4 estágios ou 4 níveis. No estágio 1 é o aumento de volume, né? Então você, minha perna tá grossa, minha perna tá mais volumosa. No estágio 2, a gordura que está ali inflamando começa a ficar presa no que a gente chama de fibrose, são cicatrizes que ficam dentro daquele tecido de gordura, e quando a gordura tenta crescer dentro dessas cicatrizes, elas estão presas quase como caixinhas. Então aparece uma série de nódulos na coxa. Lá a gente olha a superfície da pele e vê uma série de caroços, né, falando em português normal. No estágio 3, essa inflamação crônica começa a lesar a pele. Então a gente vê deformidade de pele, excesso de pele. E no estágio 4, que é o estágio mais avançado, tem também a lesão do sistema linfático. Se não tratada, uma doença estágio 1 vira 2, que vira 3 e que termina no 4. E essa é a grande função da gente tratar, para que a gente barre a progressão da doença. Agora, existem 2 grandes vertentes que são aceitas hoje para o tratamento do lipedema. O que a gente chama de tratamento clínico e o que a gente chama de tratamento cirúrgico. O tratamento clínico, que tem tudo a ver com o Band News Informa, é a mudança de estilo de vida. Todos nós precisamos se alimentar bem. No caso do lipedema, a gente diz assim, uma alimentação anti-inflamatória. Evitar alimentos que tendem a piorar a inflamação. Ultraprocessados, conservante, refrigerante, salsicha, salame, né? Salgadinhos. Evitar excesso de açúcar, álcool, farinha de trigo, né? Então, isso tende a melhorar a inflamação. Atividade física regular, todos nós, mas no caso delas, Camila, atividade física que seja preferencialmente de baixo impacto, porque senão, se ela tem uma sobrecarga nas pernas e tem uma tendência de lesão de joelho e tornozelo, se a gente de cara coloca ela para treinar algo de muito impacto, elas têm mais tendência, sabe, à lesão articular. Então, de preferência, pelo menos no início, menos impacto. E para aquelas pessoas que têm muito inchaço, tudo, fisioterapia. Então, drenagem linfática, compressão, dá um alívio na perna. Claro que não é um problema da água, mas para quem também tem retenção de água, vai ter um benefício. Então, só de melhorar o estilo de vida, já ajuda bastante. Agora, no estágio 3 ou 4, o comprometimento de pele e de linfático e de tudo é tão grande que aí, às vezes, só fazendo uma remoção do tecido doente mesmo para provocar algum benefício. Lipedema não tem cura, mas há diversos tratamentos disponíveis atualmente que podem aliviar os efeitos dessa condição, que gera inchaço e dores na região das pernas por causa do acúmulo anormal de gordura. O Band News Informa está tirando dúvidas sobre esse tema com o diretor do Instituto Lipedema Brasil, Dr. Fábio Kamamoto. Mas antes a gente vai ouvir mais uma vez um depoimento de uma mulher que recebeu o diagnóstico de lipedema. Olá, eu sou Suelen Arrigo e eu fui diagnosticada com lipedema. Na verdade, eu sou uma mulher magra, trabalhei minha vida toda como modelo e sempre perdi alguns trabalhos porque minha perna era mais gordinha mesmo, era uma perna magra perante o padrão da sociedade, porém, para o universo de modelo, era uma perna que era maior. E hoje, com 35 anos, 2 filhos, eu sinto inclusive uma dor aqui próxima ao joelho. Fui investigar
e eu descobri que realmente eu tenho uma concentração maior de gordura nas pernas do que nos braços. Eu me alimento muito saudável, não como carne, então acredito, e o doutor Fábio também me disse que isso auxilia pelo controle, né, para controlar o meu lipedema, porém eu sou aí o grau 1 e estou muito feliz que agora eu vou poder tratar com o doutor Fábio. Isso me deu uma tranquilidade no meu coração, uma esperança, e eu fico sempre imaginando mulheres que já estão em graus mais elevados, e quero muito ajudar a todas as mulheres terem acesso ao tratamento do lipedema. Doutor, tem algo curioso no relato da Suelen que, bom, ela se diz uma pessoa magra e trabalhando como modelo a gente sabe que realmente o padrão é de uma magreza às vezes extrema até, né? E a gente não para associar pernas mais gordinhas com modelos, né? É curioso isso. Então o lipedema ele também atinge mulheres que são mais magras. Olha aí, Bruna, mais um exemplo de que obesidade é uma coisa e lipedema é outra, né? A Suelen, desde muito nova, né, teve que se cuidar para que não tivesse obesidade. Hoje, para você ter um parâmetro, ela tem 14% de gordura no abdômen, então ela tem um abdômen de atleta, e ela tem quase 40% de gordura nas pernas. É quase como se fosse uma pessoa dividida ao meio. E mesmo assim, ela foi podada de várias oportunidades profissionais na vida dela, porque ela era tida como uma pessoa que não se cuidava e que tinha a perna gorda, né? Então, olha como é importante isso que a gente está fazendo hoje, de tirar esse estigma, né, de uma pessoa e dizer, ela não é obesa, ela não é descuidada, ela tem uma condição genética de uma resposta hormonal que não está sob o controle dela e que por isso ela tem uma alteração de gordura nas pernas. Então, de novo, um exemplo de que obesidade é uma coisa e a Suelen não é obesa, ela tem lipedema. E para essas meninas, né, a gente falando numa geração, óbvio que a gente sabe que a saúde mental e está todo mundo afetado, e essa coisa louca de estética, de mulheres quererem ficar sempre olhando para o lado, né, e ficar magreza, ou enfim, que a gente sempre vai contra a quantidade de remédios, as pessoas, por isso que elas têm que entender, né, como no caso da Suelen, o diagnóstico, a causa, entender do seu corpo, saber o que acontece ali, né, porque tem tanta gente que fala, eu como parece que vai direto para minha coxa, né? Come a comida, o pão, e o pão se instala lá. Não, óbvio, não é que esse é a solução de todos os problemas das mulheres, de todas as mulheres, mas você pode estar passando por ter essa doença e não saber, né? E a redução, doutor Fábio, por exemplo, dos hormônios, quando está nas mãos da pessoa, como por exemplo, uma pílula anticoncepcional, porque quando você vai gestar alguém, não tem muito o que fazer. Se você para de tomar essa pílula, ela diminui o lipedema? Então, a resposta é sim. Perfeita a tua colocação. Lipedema é uma doença que depende de hormônios. E se ela puder evitar a ingesta, né, então a injeção de anticoncepcional ou tomar um anticoncepcional pela boca, é melhor porque ela diminui a progressão do lipedema. Se for pensar em um método anticoncepcional, melhor assim, DIU, preservativo, porque ela não vai ter essa ação dos hormônios na perna dela. Só que a má notícia, Camila, é que assim, uma vez que ela teve um aumento de inflamação e volume na coxa, ele não regride, e é isso que aflige. Então assim, começou a tomar anticoncepcional, piorou a coxa. Teve o primeiro filho, piorou mais. Teve o segundo filho, piorou mais. Ou seja, é algo progressivo, só que não regride. Ou seja, mesmo que ela esteja comendo bem, mesmo que ela esteja super disciplinada, ela consegue controlar a gordura do abdômen, mas aquela gordura instalada do lipedema na coxa não volta para trás. Na fase de menopausa, essa reposição toda hormonal também acontece? Exatamente. E assim, como todas essas variações hormonais podem ter uma interferência ruim, né, no lipedema. E hoje, por exemplo, assim, como as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde, muitas estão coletando óvulo. Diz assim, eu não sei se eu vou ser mãe, mas eu quero tomar bastante hormônio agora, colher meu óvulo e deixar ele guardado, porque quando eu decidir ser mãe, eu continuo com a minha fertilidade. Mas é uma bomba, entre aspas, de hormônio, né, para você colher óvulo. Então, é mais um fator que eu vejo muito aqui no dia a dia de piora do lipedema. Doutor, tem algum tipo de autoexame que as pessoas podem fazer para, pelo menos, ter uma ideia, né, de se precisa ou não procurar um médico, uma ajuda médica? Excelente, Bruno. Olha só, então quem está escutando a gente e diz assim, minha cintura sempre foi fina, minha perna é muito grossa.
Você olha a panturrilha dela e parece que tem um formato de tronco, né? Assim, ela perde aquele contorno do joelho, daquela panturrilha definida e o tornozelo fica muito grosso. Como é uma situação que acomete a perna, mas não acomete os pés, a transição do volume da perna muito grossa para o pé fininho, parece que colocou um elástico ali no tornozelo, chama isso de garrote, parece que ela tem um elástico que marca ali o fim do tornozelo. Se ela fica sempre roxa, se ela está cheia de caroço, de gordura nas pernas, muito possivelmente ela tem lipedema. E necessariamente a pessoa vai apresentar os hematomas? Então, isso depende de inflamação, Bruna. Então, assim, quanto mais inflamada ela está, por que ela está inflamada? Porque por uma questão alimentar, por uma questão de pouco exercício, de novo, como é importante o programa de vocês, né, para conscientização, por uma questão de ganho de peso, a inflamação piora. E aí ela vai ficar mais roxa e mais dor. Então, em princípio, quem está com pouco roxo e pouca dor é porque ela deve estar pouco inflamada, que faz parte do tratamento, desinflamar essa gordura. Essa dor que a pessoa sente é só de sentir ao toque mesmo, não precisa ser muito profundo. Não necessariamente, viu, Bruno? Olha, algumas mulheres dizem assim, eu tenho um peso na perna, assim, entre aspas, ela é a chata da caminhada, sabe? Tá todo mundo caminhando, ela fala assim, para que minha perna tá pesada, preciso sentar um pouco. Ela pode ser uma dor ao toque, ela diz assim, adoro massagem nas costas, mas não fica apertando minha coxa, minha perna, porque dói. Tem gente que assim, no final do dia tem uma dor em queimação, fala, nossa, minha perna parece que tá pegando fogo, tá queimando. Tem gente que diz assim, nossa, quando eu viajo de avião e chego lá do outro lado, tem que ficar 2 dias sem poder aproveitar minha viagem, porque minha perna tá muito, muito, muito inflamada, muito dolorida, não consigo curtir minha viagem. Tudo isso faz parte de uma dor inflamatória, né, que é a característica do lipedema também. Acho que a própria Amanda, né, falou no depoimento dela que ela tinha uma sensação de peso, né, que ela não tinha hematomas, mas ela tinha uma sensação, acho que de peso nas pernas, ficar muito tempo, ficar um tempo em pé e acha que ela tá cansada porque tá sedentária, né? E olha, é literal, né, assim, para quem escutou a gente desde o começo, a Tamires fez 2 cirurgias até o momento, em cada uma a gente removeu 15 quilos de gordura e pele. Então, hoje, a gente fez uma redução de 30 quilos desde o início do tratamento dela nas pernas. Então, é literalmente uma redução de peso nas pernas e de uma redução de peso que não está ao alcance dela em relação à falta de exercício, à falta de disciplina, né? Ela emagreceu 80 quilos sozinha no CrossFit e, mesmo assim, não houve uma resposta da cintura para baixo. O Dr. Fábio Kamamoto, diretor do Instituto Lipedema Brasil, é o convidado de hoje do Band News em Forma para falar sobre lipedema. Doutor Fábio, e que médico que as pessoas procuram que está bem assim orientado e tem esse conhecimento para poder diagnosticar e orientar as pessoas? E porque uma coisa é a gente também fazer uma cirurgia por estética, outra coisa é com uma doença como lipedema, né? Como que orienta as pessoas nisso? Você tem toda a razão, viu? É assim, Camila, hoje não existe uma especialidade única que consiga dar conta de todo o tratamento de lipedema. Então, assim, a minha sugestão é, procure um grupo de médicos que se dedicam a isso. Então, a gente muitas vezes precisa de vascular para tratar varizes, endócrino para mexer no hormônio, ginecologista e, quando precisar de remoção de tecido, um cirurgião plástico que entenda disso. Então, existem grupos, né, de multidisciplinares, que a gente chama hoje, para tratar. Só que, como você falou, ainda no Brasil, essa doença não tem tratamento nem pelo SUS e nem pelos planos de saúde. E por isso que é tão importante, né, isso que vocês estão fazendo hoje, porque a gente tende a querer mobilizar essas mulheres para poder exigir seus direitos ao tratamento. E a gente tem feito isso através de um trabalho social que chama ONG, Movimento Lipedema. Essa ONG, ela tenta, assim, fazer mudanças de lei para que o tratamento das mulheres com lipedema seja incluído aqui no Brasil, campanhas de conscientização em parques públicos, e para pessoas carentes que não têm condições de arcar com o tratamento porque hoje é só particular, a gente tem rodas de orientação online, a gente oferece cirurgias gratuitas, então a Tamires é uma das mulheres, né, do nosso programa social que operou sem custo. A gente ensina autocuidado, então, para a pessoa que não tem como passar no médico, ela pode fazer escovação a seco, autodrenagem. Então, quem tiver curiosidade, pode procurar lá a ONG Movimento Lipedema, está lá no Instagram com esse nome. Muito bem, quero agradecer demais a participação do diretor do Instituto Lipedema Brasil, Dr. Fábio Kamamoto, nosso ouvinte, esclareceu várias questões aqui sobre lipedema, faz um trabalho incrível de conscientização dessa doença tão importante. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação e até uma próxima. Obrigada, Fábio. Foi um orgulho participar desse programa. Muito obrigado pela oportunidade. Camila, hora de ir embora. Quem quiser treinar com você, como é que faz?
É só me procurar no Instagram, Bruna, no @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Boa semana para você, Bruna, e boa semana para todos os ouvintes. E você, ouvinte, pode ouvir essa e outras edições do Band News Informa no site bandnewsfm.com.br. No Spotify tem o nosso perfil e tem também a playlist no YouTube. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News Informa.